fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso debates, do nosso programa de debates da Rádio Musical FM. Você pode acompanhar esse programa através da Rádio Musical, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, direto aqui, transmitindo direto do estúdio principal na Avenida Paulista, aqui no centro de São Paulo. Pelo dial 105,7, e você também pode acompanhar aí, você pode assistir através das redes sociais, das minhas redes, no @César Cavalcante, e das redes sociais da Rádio Musical, no Facebook, FM Rádio Musical, e no YouTube, Musical FM 105.7. Na técnica do programa, está aqui o Rafael, sempre com esse sorriso no rosto. Quando eu falo isso, todo mundo olha, ele não tá sorrindo coisa nenhuma. Sempre com esse sorriso maroto aqui para participar do programa. E você pode participar desse programa mandando o teu áudio para mim aqui no WhatsApp 984849988. O tema de hoje é um tema técnico, né? Eu vou falar pouco aqui hoje porque eu só vou aprender. Como cristão, obrigado, Thais. Como cristão deve lidar com a síndrome de burnout? O nome, eu não sei se é novo, vou descobrir agora, mas caiu no popularismo aqui há pouco tempo, né? Nos últimos anos, sei lá, 5, 6 anos, que estão falando disso. Livros foram escritos, parece que essa síndrome tem afetado pastores, líderes, né? Então, convidamos aqui a nossa equipe de produção, convidou hoje aqui uma psicóloga e um psiquiatra para tratarmos a respeito dessa questão. Então, se liga aí que não vamos atender casos ao vivo, tá? Então, se você puder, já fica ligadinha e entra ao vivo aqui com a tua história e dependendo você tem aí uma consulta meio que ao vivo aqui. Vamos lá. Eu estou recebendo hoje aqui, primeiras damas, a pastora Cris Silva. Ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, é autora de alguns livros, também faz coautoria em alguns outros livros, palestrante, atualmente desenvolve um trabalho muito legal voltado às mulheres, chamado Talitha Kumi. Ela serve como pastora junto com seu marido, né? O pastor Luciano, lá na nossa igreja em Sumaré, na comunidade cristã genuína de Sumaré. Inclusive, estivemos juntos lá esse final de semana, que era aniversário da igreja. Bem-vinda aqui, doutora Cris.
Bom dia, pastor. Bom dia, doutor Braz. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui falando de um assunto extremamente importante que eu fico muito feliz porque nós temos esse espaço para falar com os cristãos sobre um transtorno emocional. Eu espero que seja edificante para todos os ouvintes. E hoje, pastor, eu quero deixar um abraço muito especial para minha parceira profissional, sócia do Instituto Reconstruir da cidade de Campinas, que está comemorando hoje 60 anos de idade, a Sônia Ferreira, Soninha. Já denunciou aí, já fez. Que está aqui Parabéns, também no Sônia. estúdio. E hoje também vem me acompanhando. Que Deus abençoe, Sônia. Parabéns, Soninha. Com a gente também aqui, está aqui no estúdio, o Dr. Braz Gondim. Ele é médico, formado pela Universidade Oeste Paulista, tem pós-graduação em psiquiatria, tem atuação clínica e hospitalar, né, com experiência em trauma emocional, transtornos de humor, personalidade, surtos psicóticos, tal, é com ele. Então, bem-vindo aqui mais uma vez, meu amigo e irmão, Dr. Braz Gondim. Que bom, pastor. Muito bom estar aqui, um prazer estar aqui. Sempre quando a gente vem aqui é muito edificante. Sempre o papo aqui é de altíssimo nível. Prazer estar conhecendo a doutora e a pastora Cris também, prazer enorme. E com certeza vai ser muito bom, muito elucidativo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos lá, vai ser benção. Maravilha. Doutor, eu vou começar perguntando para ti o que é e o que não é esse negócio de burnout. Porque, como eu disse há pouco, né, muito se tem falado a respeito disso, e aí vai chegando uma hora que o assunto vira domínio popular, claro. E aí ele vai ganhando novas características. Exato. E tal, e até que chega um momento que ele está descaracterizado. Exato. Às vezes nem é aquilo, o cara acha que é, exato. Começa a procurar falando que começa a pesquisar, sim. Ler a respeito, às vezes até se medicar e tal, tudo mais. Então, vamos pensar assim, o que não é burnout? Ótimo, acho que a melhor forma da gente começar a entender um pouquinho do que não é burnout. É claro que a gente vai trazer a definição específica do que se trata. Lembrando aqui que a primeira vez que esse termo foi utilizado foi em 1974, tá? Por um alemão, me falha aqui a memória, desculpe o meu alemão, é Freudenberger, alguma coisa assim, eu não me recordei especificamente agora desse alemão, mas a primeira vez que foi utilizada essa expressão foi em 1974, e óbvio, nesses últimos anos, com o próprio desenvolvimento urbano, social e profissional, as características, né, das dinâmicas humanas vão evoluindo e, obviamente, algumas manifestações elas vão se tornando cada vez mais evidentes. Bom, excelente. Acho que a melhor forma da gente começar isso é dizer o que não é. É claro que isso pode... alguns profissionais têm uma posição mais assertiva, outros diferentes acerca desse tema, mas algumas coisas podem surgir nesse curso que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora podem entender, não, burnout, na verdade, não pode não ser. Por exemplo, primeiro é um episódio depressivo em um determinado momento específico daquele momento daquela pessoa. A pessoa está numa fase profissional, num momento específico numa idade de produção profissional naquele período da vida dela e por algum motivo ali desenvolver um quadro de um episódio depressivo que pode ali apresentar alguns sintomas, algumas características específicas que pode levar aquela pessoa a interpretar aquele momento especificamente como sendo um burnout, ok? Uma outra situação também que é muito comum... Mas é difícil definir então, né? Hoje vai ficar um pouquinho mais claro para quem vai ouvir aqui a gente. Um tipo de transtorno que é bastante comum, principalmente agora, nesse período de home office, que é o transtorno de adaptação, tá? O que é transtorno de adaptação? É justamente quando a gente muda, tá aqui, trouxeram aqui uma colinha aqui, é o Herbert Freudenberger, aí quase bati na trave, 1974, obrigado equipe. Então, o que é o transtorno de adaptação? É justamente quando uma pessoa muda algo em sua rotina e aí ela passa a ser alvo aí desses fatores estressores, ok? Então, não necessariamente é algo exclusivamente profissional, mas pode ser qualquer coisa. Então, isso aconteceu muito agora, nesse período em que as pessoas saíram da pandemia, foram para o burnout. Então, isso não é burnout. Não é burnout. Por quê? O que principalmente caracteriza
O transtorno de adaptação. Quando a pessoa se afasta desse agente estressor, esses sintomas só podem perdurar por até 3 meses, ok? Então, quando a pessoa fala assim, eu estava num trabalho e aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiquei mal, tive um problema específico, aí eu saí, com 1 mês eu fiquei bem, eu já me adaptei melhor, então possivelmente não era um quadro de burnout, era um quadro de um transtorno de adaptação. Porque o burnout ele é mais duradouro, então? Exato. O burnout ele tem uma característica mais intensa dentro de toda essa percepção sintomática. Ele persiste, né, o burnout nesse sentido. Burnout tem a ver com cansaço, tem a ver com estafa, tem a ver com fadiga ou não? Exato. Aqui, doutor, eu tô falando aqui, mas por favor, fica... Não, já vou virar para ela. Tá bom. Tranquilo. Vamos lá. Então, na verdade, assim, esse termo burnout vindo da língua inglesa, né, significa como se fosse queimar até o fim. É um esgotamento, ok? Então, é um transtorno que se caracteriza especificamente ali. A gente tem 3 características ali específicas desse transtorno, que primeiro é uma exaustão emocional, ok? Há uma exaustão emocional, a pessoa começa a sentir de fato um cansaço, uma dificuldade, um comprometimento ali motivacional daquela atividade em específico. Depois nós temos aí uma espécie de despersonalização do indivíduo. O indivíduo ele passa a ter uma dificuldade de se relacionar ali com as pessoas. É justamente aqui nesse momento que a pessoa começa a ter problemas com seus colegas de trabalho, ou então começa a ter problemas às vezes com o próprio cliente, sabe? Você vai numa loja, numa lanchonete, em algum lugar, e ali você é maltratado por aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa pode estar tendo um quadro de burnout, né? E, por último, a gente tem uma redução da realização profissional. A pessoa passa a pensar assim, por que é que eu estou trabalhando aqui? Esse trabalho não compensa, estou perdendo tempo da minha vida aqui. Ela passa a ter toda uma perda dessa motivação, desse desejo não tem mais de continuar ali, não vê mais sentido, um senso de propósito se perde ali dentro daquele contexto. Então, essas 3 características, assim, elas são bem proeminentes, né? Uma pessoa que está passando por uma síndrome de burnout. Cris, você já atendeu alguém no consultório que você diagnosticou que está passando pela síndrome de burnout? Sim, e foi muito interessante porque ela chegou, pastor, com um transtorno de ansiedade generalizada. Esse foi o CID que ela chega até mim, e a gente acompanhando e vendo esses estágios dessa paciente, fui entendendo, porque é interessante que esse esgotamento, esse transtorno de esgotamento, ele vem, como o doutor bem colocou, né, em vários estágios. E ela estava no primeiro estágio, que era o entregar-se por completo no trabalho. Porque quem tem essa síndrome de esgotamento, o primeiro estágio eu vou me doar 100% para o trabalho. Então, entra numa competitividade muito grande. Ela agrega muitas funções. Então, ela tem dificuldade em dividir, né, doutor? Exato. Então, ela quer ter uma baita performance no trabalho. Né? Então, hiperfoco, exatamente. Então, e começa a trabalhar 14, 15 horas no dia. E ela chegou com essa ansiedade. Ela disse, eu não posso me permitir ter ansiedade, porque a ansiedade está atrapalhando o meu rendimento no serviço. Exato. Ela estava no primeiro estágio. Então foi muito interessante, porque ela não avançou para os outros estágios, como o doutor colocou. E que aí começa a perder a cognição. Em um estágio só? Não, ela parou porque ela foi buscar ajuda. Foi buscar ajuda por conta disso que ela ficou. E isso vai entrando nos estágios, até entrar num episódio depressivo, né, doutor? Muito profundo. Por quê? A pessoa ela vai começando a se afastar da família, a interação social também. Esse primeiro estágio é uma entrega muito louca. Total. Ela entrega, exatamente. Que nós temos muitos pastores dessa maneira, nesse esgotamento emocional muito grande, que afeta o físico. Tem uma somatização que daqui a pouquinho a gente vai falar também, se der tempo. É uma entrega total. Então ela precisa ter uma boa performance. O que acontece hoje em dia com a liderança? Eu preciso ser um líder que tem muitos membros, eu preciso estar, enfim, o tempo todo na ativa. E aí, depois desse estágio, dessa entrega, e ela vai perdendo muitos valores à volta, né? Vai perdendo a questão da existência dela, como, por exemplo, a questão espiritual, entra em declínio, familiar entra em declínio, né? Dentro dessa entrega constante no serviço, ok? Isso, pastor, sem contar
que existem algumas profissões, né, doutor, que de uma maneira muito, acho que normal, já pode desenvolver um burnout num paciente. Por exemplo, o bombeiro, os médicos que trabalham com pessoal do morte telemarketing, né? Telemarketing, né? Que não era o caso da minha paciente. Sim. Ela realmente estava no período de vendas e ela queria ser a melhor vendedora. Ela não, apesar que vendas também, né, doutor? E ela queria ser a vendedora. Enfim, chega com uma ansiedade, mas depois a gente foi explorar um pouquinho todos esses estágios que o doutor colocou e descobrimos que era burnout. Qual que é um próximo? O que acontece na sequência? Só para concluir esse estágio, primeiro estágio de hiperfoco, que a doutora muito bem pontuou, algo que é muito característico nesse estágio onde a pessoa ela se doa de uma forma assim descontrolada, sobre-humana, né, 110%. Algo que é muito comum nesse estágio de hiperfoco é a pessoa simplesmente não reconhecer ou valorizar suas próprias necessidades. É verdade. A pessoa não se dá ao direito do descanso. Ela não consegue usar o tempo de descanso como seu amigo, como algo a seu favor. Ela se sente culpada, né? Exatamente, Culpado, é né, um doutor? sentimento de culpa. Eu estou aqui e eu poderia estar produzindo. Então, essa dificuldade de reconhecer as suas necessidades... Peraí, vou anotar isso aí. Você que fala mais sobre isso. Se identificar, é né? O que caracteriza, assim, é um efeito, não vou dizer efeito secundário, mas é um componente do comportamento muito presente nessas pessoas que estão nessa fase. Então, elas não reconhecem essa necessidade pessoal, ela desdenha dos problemas. Não, isso não é importante. O que é importante é que agora, nisso aqui que eu estou envolvido, no que eu estou fazendo, onde eu preciso chegar, o que eu preciso conquistar, ou essa meta que ela propôs para si, né? Então, esse componente de não reconhecer os seus limites ou as suas necessidades frequentemente estar presente aí nesse componente desse primeiro estágio do burnout. Verdade. E depois o corpo começa a gritar, né? Exato. Porque entra no que o doutor disse, na autovalorização do trabalho, porque o burnout, ele vem com essa característica, né? Quando a gente fala de burnout, nós estamos falando de um esgotamento na área, né, do trabalho, da atuação profissional. E claro que nós vamos hoje trabalhar com relação, enfim, né, no nosso público cristão, e vamos lidar também com a questão da liderança. Mas depois, pastor, passa pelo estágio, por exemplo, fortes dores de cabeça, dor muscular, falta de ar, que é a fadiga. Por quê? 14, 15 horas, né? Sem de parar. pele, às vezes acontecer. Nem consegue comer, né, doutor? A minha paciente, ela disse que comia no carro uma barrinha de cereal, porque ela não se permitia ter aquela 1 hora de descanso, porque ela precisava produzir. E depois disso, 14, 15 horas trabalhando sem descanso, sem parar para comer, porque nós vamos depois fazer todo um trabalho de uma autodisciplina, do aqui e agora, de falar, você vai comer, almoçar, você vai sentar e almoçar. Ok? Você vai dirigir? Então não é dirigir, ver no WhatsApp e pensando, não, você vai dirigir. Então é aquela coisa de concentrar no que está fazendo, né, no momento, aqui e agora. Enfim, mas isso faz parte do tratamento. Num segundo estágio, o que acontece? O esgotamento físico. Também. Porque aí vem a fatura, né? Exatamente. Não para de comer, problema no estômago. Ela chegou comigo com um problema intestinal, cólicas, né, constante. E aí, por conta disso, caracterizava-se como uma ansiedade, mas era burnout. E os prejuízos emocionais, né? Porque geralmente nessa pessoa aqui, assim, nesse ritmo, né? Então, a própria pessoa, muitas vezes, ela vai ver um esgotamento emocional nesse sentido. Então, essa dificuldade de concentração, o foco começa ali a diminuir, então as suas relações interpessoais começam a ser comprometidas, então o casamento entra em prejuízo, a relação com os filhos vai ser também prejudicada nesse sentido, né? E aí essas etapas que a doutora aqui pontuou, desse ímpeto motivacional inicial e até esse colapso físico, né? Onde a pessoa pode realmente ter ali, colapsar realmente fisicamente. E, pastor, uma coisa interessante dessa paciente, pegando esse gancho da pergunta que o pastor fez, a alteração de humor. A irritabilidade é muito grande. A pessoa com burnout, porque o que me fez parar e falar, cara, o seu quadro não é de TAG, não é de ansiedade. Vamos reavaliar, né? E aí é legal que a gente trabalha, né? Tem essa coisa de trabalhar com psiquiatra, psicólogo, comunicação. E eu disse, em atendimento com psiquiatra, ela me traz uma irritabilidade muito grande. Então, por exemplo, ela tá com insônia,
transtorno de humor, ela fica brava, ela não tem paciência com os filhos, como o doutor disse, a questão profissional, né? Fica irritada com quem que fala bom dia por quê, né? Ela fica num estado de humor assim terrível. O nível de estresse é absurdo, né? Então, a perca do libido, e enfim, e aí outros tipos de transtornos comportamentais também vai afetando essa pessoa. Tá. Em poucos minutos que a gente falou aqui sobre isso, com certeza um monte de gente que está acompanhando a gente, ou assistindo, ou ouvindo, deve estar pensando, tá, eu tenho isso aí, eu sou isso aí, eu faço isso aí, eu sinto isso aí. Tô bravo demais. Eu tô vivendo isso daí. Cara, o que tem que fazer pra pessoa que... O que acende uma luz amarela pra pessoa e o que ela tem que fazer quando essa luz acende? Hoje em dia, a gente tem muito... existe muito conteúdo. Graças a Deus, a gente tem acesso a muito conteúdo. Hoje a tecnologia, ela nos ajuda a ter acesso à informação como nunca em outro momento da história. Mas também, com o bônus, tem também a parte ruim. Então, hoje existe muito essa ideia de que a felicidade como um produto a ser vendido. Então, a pessoa, ela começa... E muitas vezes a gente vê isso dentro das nossas igrejas, pastor. Não vamos falar, né, de casa, dos planos de casa. Então, é aquela coisa que tem que crescer, tem que bombar, tem que dar certo, tem que avançar, porque o reino avança e tal. Então, uma noção sem desmedida, uma percepção desmedida de sucesso. Em muitos aspectos, não só no profissional, que já vindo aqui para a questão ministerial. E ali isso é a felicidade, né? A felicidade é crescer, é ser grande, é ser rico, é ser exatamente. Eu conheci, assim, vindo para cá, eu estava refletindo sobre isso amanhã e eu estava pensando, eu conheço muitas pessoas que têm um sucesso estrondoso na qual Deus não está presente. E eu conheço muitas pessoas altamente aprovadas e usadas por Deus que abriram mão do seu sucesso. Então, o sucesso não necessariamente... A fama não necessariamente é uma coisa que caminha junto com a aprovação de Deus. Aqui já estou entrando. Mas nesse quesito aqui em específico, né, essa ideia de que o sucesso é algo importante. Hoje, então você olha, abre aqui uma mídia social e vê que tá todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo brincando com os filhos na sua grande casa, com o seu grande jardim esverdeado, com seus carrões ao fundo. Então, as pessoas estão vendo tudo isso em todo tempo. Eles têm e eu não tenho isso. Então, eu não alcancei. Eu estou aqui com os meus 35, 40, 45 anos, eu não vivenciei isso. Então, isso funciona como esse tipo de imagem e projetando nas pessoas esse padrão de comparação acaba sendo um fator que motiva as pessoas dentro desse contexto a procurar se desenvolver dentro do seu ambiente profissional de uma forma não sadia. Porém, deixa eu fazer aqui um adendo aqui que é muito importante, é claro que eu não posso deixar de dizer aqui que existem condições profissionais desproporcionais. Existem pessoas que são colocadas pelos seus empregadores ou pela sua empresa. Existem muitas questões onde a carga horária... Por exemplo, eu ouvi muitos relatos de pacientes que agora que eu fui para o home office, o meu chefe quase que praticamente dobrou as exigências, né, o que eu precisei produzir, né? Então, existem condições específicas assim, em que... principalmente nesses grupos que a doutora falou aqui, principalmente o pessoal que trabalha com segurança pública. Então, existem muitas questões das quais assim, ele está submetido, ele está ali, ele está sofrendo, ele está recebendo uma pressão da qual ele não tem condição de responder à altura, seja por uma intimidação. Então, isso existe também, que é muito importante e é o mais comum. Tá. Cris, por que essa síndrome é a síndrome que começou... sei lá, ser muito recorrente em pastores? Pastor, por conta infelizmente, da competitividade ministerial. A minha igreja, e com muito respeito aos meus colegas e amigos do coach, mas quando nós trouxemos isso para o meio cristão, o coach ele tem um linguajar, né? E claro, eu falo com muita responsabilidade, eu tô do lado, inclusive, de uma coach, né? O vencer o tempo todo. E nem sempre a gente vence. Então, quando eu tenho esse linguajar, o vencer o tempo todo, eu preciso ter uma igreja muito grande, eu preciso ter eventos, eu preciso estar em eventos, e a minha igreja precisa ser melhor. E não é qualquer evento, tem que ser. E não é qualquer evento. E aí tem custos. Por quê?
porque eu preciso dar certo, porque eu nasci para dar certo. Eu falo com muito respeito, né? É que, enfim, tem o coach que é o coach real e o coach que está sendo, enfim, banalizado. Enfim, quando entra, parece que no meio cristão isso, nós vamos ver algumas pregações com esse teor da conquista, do poder, a casa boa, o você nasceu para vencer. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar muito. Então, eu não posso ter qualquer igreja. Minha igreja, ela tem que ter um ar-condicionado top. E eu sei o que é isso, porque minha igreja tá passando hoje nós precisamos de um ar-condicionado, né? Enfim, top. Mas é top. Né? Então, a minha igreja, ela não pode. Então, pastor, assim, além da competitividade, da concorrência, é o status e é o ter. Então, os pastores estão sobrecarregados. Porque hoje você não basta ter uma igreja de 100 membros, você precisa ter uma igreja de 10 mil membros. E para ter uma igreja de 10 mil membros, eu fico imaginando um líder extremamente sobrecarregado, tendo que ajudar os outros pastores, enfim, e ainda ser feliz e ainda dar certo na vida, porque ele precisa estar com uma família modelo, porque as pessoas também projetam algo nele, enfim. E eu acho que isso é além da dificuldade do líder. Ontem não, por esses dias eu vi uma cantora gospel, muito conhecida, falando que ela teve essa síndrome, porque ela também não conseguia delegar. Então ela abraçava tudo do ministério, ela que resolvia, era o show, era o evento, ela queria estar em tudo, Enfim, ela falou, gente, agora eu aprendi a delegar. Então, pastor, eu acho que entre nós, irmãos, infelizmente tem ainda busca por muitas conquistas. E aí eu fecho com as palavras do doutor, né? Pode falar. Enfim, o que ele disse, né, com relação a essa questão da busca dessa felicidade, por essa felicidade mas aí, muito dedicada. Tudo bem, eu entendi. Mas então não podemos... até que ponto... por falta de uma palavra melhor, vou usar essa, mas não é essa que eu queria usar. Até que ponto a ganância é boa para a vida da pessoa? Tipo assim, de conquistar, de ter uma casa, de ter não sei o quê. Isso é legal, porque a gente não tá levantando a bandeira que não pode ter. Tenha, graças a Deus, né? Pode ter a casa bonita. Falo como crente ou como médico? Pode ser os dois. A gente quer ouvir os dois. E agora? Vamos lá. Eu acho que quando, assim, primeiro eu preciso dizer que não é que eu atendi, eu atendo pastores, líderes, ministros. Eu já tive ministrar em muitas vezes a gente vai pregar em uma igreja e quando a gente termina de pregar, a gente ministra para a igreja e quando termina o culto, para o pastor. O pastor verdade. senta com a família e aí se torna um outro culto. Aí vira consultório também. Isso é muito comum acontecer. Às vezes eu sou convidado para pregar numa igreja e ali o pastor aproveita aquela oportunidade, porque geralmente ele não tem essa oportunidade de estar conversando com alguém que possa ouvir de uma forma neutra, né? E ao mesmo tempo com empatia e ouvi-lo ali. Então isso é bastante comum e eu já pude, dentro do meu ofício, ter essa oportunidade de conversar e ministrar a muitos pastores e igrejas em relação a esse sentido. Eu acho que, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se o pastor, essa família, o pastor já está nesse estado, ele chegou nesse quadro específico, esse diagnóstico que ele existe, esse pastor tem que ser tratado, tem que cuidar dele, dessa família, dessa questão. Tá ali, tem que resolver aquele problema. O incêndio começou, o incêndio tá ali, tem que resolver aquele ponto naquele momento, ok? Então, tendo dito isso, indiferente, não importa aqui se é um quadro depressivo, se é um burnout, o que está acontecendo ali, tem que tratar, tem que resolver. Ponto. No segundo momento, né, o Espírito Santo, né, estou aqui diante do professor aqui de hebraico, de grego, Paracletos. O papel do Espírito Santo como Paracletos não é só de consolador, mas também é mentor. Então, você consolar alguém sem trazer um ensino, você está apenas restaurando aquela pessoa para que ela continue na mesma prática. Então, todo consolo precisa ser precedido de um ensino, de uma mudança de comportamento, de atitude, né? O salmista vai dizer: foi bom ter passado por aflições para que eu aprendesse os teus princípios. Então, a partir dali, entender desse líder, dessa igreja, desse pastor, desse ministro, desse cantor, desse obreiro, às vezes não é um pastor, às vezes é um líder de um departamento, um líder de um departamento dentro da própria igreja, é um diácono, enfim. E o que aconteceu com ele? Qual foi? O que é que ficou solto? O que é que deixou de ser feito nesse percurso? O que estava errado nessa questão, nesse processo de desenvolvimento que fez com que ele chegasse até ali? Tá? E aqui, na minha percepção, dentro da minha experiência, porque a gente precisa fazer algumas perguntas, precisam ser feitas até entender ali o núcleo central daquela questão, né? E aqui é muito comum encontrar
líderes e ministros que perderam assim, o foco especificamente, numa perspectiva de resultado do seu trabalho. Todo mundo que trabalha quer ver um resultado, não importa, ministerialmente, profissionalmente, pessoal. Eu trabalho e eu preciso, né? O trabalhador é digno do seu salário, eu preciso ver um resultado do meu esforço. Isso é natural, tá certo? Agora, o grande ponto é quando se perde assim, o foco. E eu já vi assim, questões muito sérias, de ações suicidas sérias, por causa de questões de distúrbios do relacionamento interpessoal dentro do próprio conselho ali, do próprio... vamos lá, assim, do dia a dia, das dinâmicas dentro de um conselho ministerial. As exigências, né? As exigências, exato. Então, perdeu-se, assim, sempre há aí, pastor, um foco que se perde. Ou seja, eu sempre falo, tem um escritor americano que eu gosto muito, ele não é cristão, mas eu gosto muito dessa percepção dele, que é o Simon Sinek. Ele tem um livro muito famoso que diz assim, comece sempre pelo porquê. Por que você está ali? Geralmente as pessoas começam com o quê. Então, o que é que eu quero fazer para ter a fama, para ter o dinheiro? Então, onde é que eu vou atirar para... O que é que está dando certo hoje? Então, eu percebo muitas vezes, muitos líderes pensando assim, o que é que está dando certo nas igrejas hoje? Então, vamos colocar aqui. O que é que está dando certo? A cor, isso, aquilo. Vamos fazer o que está dando certo, vamos tentar reproduzir isso aqui. E aí, isso é uma maneira... É muito vulnerável quando a gente vai por... A gente se torna muito vulnerável quando vai por esse caminho. E quando a gente começa pelo porquê, né? Uma vez um pastor foi pregar, ele estava numa crise emocional muito grande, ele estava indo pregar, e antes de pregar na igreja dele, pastor de uma grande igreja, e ele me ligou e, estou passando mal agora, e a minha palavra para ele nesse momento foi assim, nunca esqueça do porquê que você está subindo nesse altar. Nunca se lembre por que você está aí. Por que você está aí? Então, quando a minha satisfação é ver que vidas estão sendo alcançadas, casamentos restaurados, pessoas sendo libertas, sabe, o novo nascimento está acontecendo ali, e é isso que alegra o coração dele, quando o foco dele é isso, né? O foco dele é isso, então com certeza vai haver sempre aí uma fonte inesgotável de satisfação e motivação para continuar. Mas, Brasil, eu preciso de recurso, né? Aí tem um best-seller lá, do Dr. Miles Monroe, que já partiu para o céu, ele falava muito sobre isso, sobre propósito, e eu achava muito interessante como ele falava, quando você vive esse propósito de uma forma saudável, Deus sempre proporciona os recursos necessários para vivenciar esse propósito. É interessante mesmo, pastor, e só, talvez, enfim, só um entre parênteses, né, porque a observação foi ótima, tudo aquilo que gera um transtorno no dia a dia, a pessoa precisa parar e ponderar. Então, a ideia não é você não ter a sua casa boa, ter uma boa igreja. Não, vai ter mesmo, trabalhar para ter uma boa igreja, vai trabalhar, né, com uma boa administração. Mas tudo isso está gerando um transtorno. O que é transtorno emocional? Tudo aquilo que rouba a tua paz no dia a dia. Então, por exemplo, teu humor está alterado? Repensa. Você não está conseguindo sentar para alimentar, porque o seu pensamento está acelerado. Augusto Cury vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então você já não está conseguindo sentar em volta da mesa com a sua família para comer 1 hora naquela quietude, né? Como diz o salmista no 46, né? Aquietai-vos, né? Enfim, você não consegue. A sua alma está agitada. Você está tendo muitas dores de cabeça, enjoo, palpitação, sudorese. Então está acontecendo algum... Porque o que eu tenho ministrado muito quando a gente fala sobre transtornos emocionais. Você pode sim trabalhar, estudar. Hoje a gente está fazendo tudo isso, né? Hoje a mulher, né, além de trabalhar em casa, trabalha fora, aí tem a faculdade, tem um mestrado, enfim, multifunção. Então você pode fazer tudo isso? Pode. Mas está roubando a sua paz no dia, então isso já é um transtorno. Quando que eu devo buscar um psicólogo? Quando eu devo entender que eu preciso de ajuda? Quando você está sendo acometida de algum tipo de transtorno. Começa por onde? Começa com o psiquiatra ou começa com o psicólogo? Geralmente eles buscam mais o psiquiatra, o médico. Para chegar no psicólogo é depois. Geralmente é o neurologista, o cardiologista, aí o você psiquiatra. Às vezes acontece da pessoa primeiro procurar um médico, depois procurar o psicólogo. E que graças a Deus a gente está bem trabalhado a questão da psicologia também, né? Da terapia. Né? A parte terapêutica ela é muito importante nesse sentido. Mas quando na verdade, os dois são de igual modo importantes. Okay? O trabalho é em conjunto, né? É muito gostoso quando tem acesso ao psiquiatra. Educação, né, doutora? Isso, é fundamental, né? Então, assim, os dois profissionais são muito bem... Os dois trabalham juntos dentro desse contexto. Tá, mas vamos lá. Eu queria afinar. Eu já tenho que fazer um intervalo agora, mas
Por onde eu vou? Para onde eu vou? A pessoa está ouvindo o programa, tá aí, para onde eu vou? Eu procuro o consultório do Dr. Braz ou procuro o consultório da doutora Cris primeiro? Depende do estágio, né? Então, depende do depois estágio. Depois do intervalo a gente fala Procura a sobre doutora isso. Cris primeiro. E se ela achar que realmente é necessário, Precisa do ela me remedinho. encaminha. Pronto, resolvido. certo, resolvido. Pronto, vira aí, a gente vai pro intervalo. E na volta do intervalo, eu também quero atender algumas pessoas com situações. Chegou uma aqui, vou colocar aqui na mesa para eles lerem. E na volta a gente volta tratando. Vira aí, a gente volta já. Vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. E agora eu quero falar de um novo produto da Eleve, um produto, bom, não é novo, mas é um sucesso já da Eleve, mas é novo para mim aqui, o anúncio, e eu estava esperando por esse dia, porque esse produto vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente. Você sofre com a visão turva, embaçada, você esfrega os olhos, não adianta, a Bíblia tá ficando, o braço tá ficando curto para ler a Bíblia, então você vai afastando a Bíblia assim para poder ir lá longe, entendeu? Ou você já perdeu o ônibus porque você não conseguia, o ônibus passou, mas quando você percebeu que era o seu, já estava a 2 metros de você, não deu, enfim, tá precisando esticar o braço para ler o celular, mensagem no WhatsApp, enfim, já passou da hora de você investir numa saúde muito específica e que tem pouco material no Brasil cuidando disso. A saúde dos seus olhos. O produto chama Lever, da Eleve, é um suplemento que tem tudo que você precisa para manter a saúde da sua visão sempre em dia. Vista cansada, sofre com glaucoma para você que tem diabetes, ou a idade vai chegando, né, e você vai percebendo que as letras vão ficando embaçadas, né? Então, você precisa, né, investir um pouquinho no cuidado com a sua visão. E para isso, existe um suplemento que vai te ajudar, também natural. Você vai fazer um tratamento e depois me fala. Eu estou falando que eu queria falar desse produto porque eu fico vendo que as pessoas, elas dão o depoimento do antes e depois. E é cada depoimento surpreendente quando você toma o produto certo, que vai agir na situação que está causando problema na sua visão. Então você merece parar de tremer toda vez que escuta alguém falar dessa situação e começar hoje a cuidar da sua visão de verdade. Dá um passo hoje. E aí eu queria falar com o Tiago vai explicar para você o que você precisa fazer. Vamos lá. Olá, Tiago, bom dia. Muito bom dia, pastor César, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, hoje nós vamos falar do Lever. Lever, que é uma vitamina, como o senhor disse, específica para os olhos, tá? É um suplemento que vai cuidar da saúde ocular. A gente se preocupa com alimentação, nós nos preocupamos com exercício físico, caminhadas, para cuidar do corpo, correto? Preciso cuidar da minha alimentação, para minha saúde, vou fazer exercícios, mas as pessoas esquecem da saúde dos olhos, que é super importante, porque a visão, se você perder esse bem tão precioso, não tem recuperação, certo? Exatamente. O Lever é um produto que tem 2 vitaminas específicas, tá? Para cuidar da saúde dos olhos, que é a luteína e a zeaxantina. A luteína e a zeaxantina são 2 carotenoides. Nós nascemos com esses carotenoides, o corpo nasce com essas 2 vitaminas, porém, o corpo não produz. Nós não produzimos essas vitaminas. Então, com o passar dos anos,
Nós vamos perdendo essas vitaminas, vai diminuindo a quantidade de vitaminas no nosso corpo, por isso que a nossa visão vai começando a ficar prejudicada. Com o passar dos anos, você passa a enxergar menos, tem que esticar o braço para ler o celular, como o senhor disse, a questão do ônibus, o ônibus está vindo, não consigo enxergar o que é, como que, por conta dessas duas vitaminas que a gente vai perdendo. E essas vitaminas são responsáveis por alimentar a mácula ocular. A mácula é uma membrana, pastor, com a degeneração dessa membrana que ocorre a catarata. E hoje em dia, antigamente pessoas falavam de catarata, mas só com 80 anos, 90 anos, não. Hoje em dia o índice de catarata tem aumentado muito para pessoas mais jovens. Por quê? Por causa da tecnologia, celular, tablet, smart TV. Mas o que interfere isso, Thiago? A luz azul desses aparelhos, pastor. A luz azul é muito prejudicial para a nossa visão. E você que está ela ouvindo, faz com que aumente a perda da luteína. E você que está ouvindo esse programa agora, você pode repor essas vitaminas de forma através desse suplemento. São 50% de desconto, você faz um tratamento no cartão de crédito em 12 vezes, para ficar bem pouquinho por mês, e já começa a usar muito antes de pagar a primeira fatura. Tiago, como é que a pessoa faz para encontrar? Tem que ligar? Como é que funciona? Atitude, pastor. Tomar a atitude de ligar. 0 operadora 11 4750 2330 50 2330. Liga lá agora. Os consultores vão explicar mais sobre o Lever, mais os benefícios. Você vai entender, como o pastor disse, nós temos depoimentos do antes e depois. Você vai entender como esse produto é maravilhoso para a sua vida. Vai conseguir uma promoção espetacular, tá bom? Até 80% de desconto no cartão de crédito, 12 vezes sem juros, parcelinha que cabe no seu bolso, frete grátis, recebe no conforto do seu lar. O tratamento do Lever ainda tem presente surpresa, pastor. Então tem que ligar, 4750 2330, 4750 2330 e peça o produto Lever da Eleve. Chega na sua casa, não tem custo de entrega, faz em 12 vezes no cartão, ainda tem um grande desconto, ainda ganha presente. 4750 2330. Tiago, brigadão. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Como o cristão lida com burnout? E eu queria saber se tem áudio aí. Se tiver, tomara que o áudio seja pergunta e a gente pode aproveitar melhor aqui os nossos doutores convidados. Solta o áudio aí, vamos ver. Bom dia, graças e paz. Aqui é Jubal Gonçalves, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Poá. Eu entendo que há pelo menos duas grandes razões pelas quais pastores têm tido burnout. A primeira é a demanda emocional na lida, no pastoreio e no cuidado do rebanho. Diante dos problemas bastante complexos e profundos que as ovelhas apresentam. Mas uma segunda razão, no meu caso, que sou um pastor de tempo integral, full time, é porque justamente por não se bater o cartão, a gente quer realmente demonstrar que não temos tempo ocioso. E aí, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalha-se 15, 16, 18. Isso não quer dizer que pastores de tempo dividido não trabalhem bastante. Mas essa é uma dificuldade que nós, pastores de tempo integral, temos. E aí a gente acaba passando do limite muitas vezes. É isso. Abraço. Bom instante de debate. Um abraço aí ao meu querido pastor Jubal Gonçalves, da IPB. Solta mais um, vamos ver. Graça e paz, aqui é o Vinícius. Eu queria fazer só uma observação aí e um questionamento. Quando identificar que a pessoa realmente está com um problema psicológico e quando
ela está apenas se vitimizando na situação, porque a gente sabe que existem pessoas também que se alimentam do vitimismo. Eu gostaria de saber referente a essa questão. Obrigado, Deus abençoe. E aí, minha gente? É boa colocação, né, do pastor. É isso mesmo. Trabalhar a autocobrança dentro do ministério também pode levar a síndrome do esgotamento. Agora, a própria vitimização, né, doutor, já faz parte de um transtorno emocional. Por que essa pessoa está no ciclo de vitimização? Então, apesar que é mais difícil para ela reconhecer. Porque a vítima, aliás, aquela que se sente vítima, ela tem muitos ganhos. Então, por exemplo, ela é o centro das atenções, né? Então, e dependendo do temperamento dessa pessoa, se ela for melancólica, então isso vai ser melhor ainda para ela. Então, ninguém exige nada de vítima. Exatamente. Então, para reconhecer, o que eu sugiro, né? Se você está ao lado de uma pessoa que você sugere alternativas e estratégia para cura e ela não quer, e isso, gente, às vezes eu até reconheço com os meus pacientes. Eu entendo que a pessoa só está lá, mas ela não quer sair da zona de conforto. Ela tem que estar tendo ganho, inclusive com o transtorno dela. E se você percebe que essa pessoa não abraça nenhuma ideia de mudança, ela está na posição de vítima e também é um tipo de transtorno. Ok? Tem aqui uma, doutor Braz, que é o seguinte, ó. Olá, paz, bom dia. Minha pergunta é o seguinte. Meu nome é Paulo, sou pastor, tenho tireoide desregulada, tenho muita irritabilidade e também dores de cabeça. Posso estar com essa síndrome? Bom, precisaria de mais informações para concluir o diagnóstico especificamente. Porém, é bem sugestivo. Existem questões somáticas específicas relacionadas a muitos aspectos dentro do contexto, tá? Esse negócio da tireoide tem a ver com o humor mesmo? Sim. Não só a tireoide, mas às vezes, por exemplo, a própria alimentação, a ausência de qualidade de vida, a ausência de atividade física, a ausência de descanso. São tantas... Hoje a gente aborda a pessoa num contexto mais integral, no sentido de que, sabe, a gente sabe hoje que, puxa vida, tem tanta coisa envolvida nesse bem-estar do indivíduo, né? Então, muitas vezes, pode ser um pastor que não está tratando essa tireoide direito, não está se alimentando bem, ele não tem um mínimo ali que ele consegue se organizar para ter. Não sei se é o seu caso, tá, pastor? Me perdoe, não estou querendo lhe julgar. Até porque pouca coisa que ele falou. Exato. Então, tem assim, quem eu estava falando com a doutora, a questão da psicoeducação é uma coisa muito importante. Eu já precisei dizer para pacientes, pastores, pastor, meu amigo, segunda-feira você desliga esse celular. Se a igreja explodir, você peça para um presbítero, para um diácono, você manda alguém resolver. Mas desligue, você não sabe, saiba separar isso, né? Entender, respeitar esse momento. Né? Esse alto índice de suicídio que teve aí, inclusive pastores, tem a ver com isso? Vamos lá, posso responder essa? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Aqui a coisa aprofunda um pouco mais. Ok? Existem alguns distúrbios, transtornos da nossa personalidade, que existe da personalidade, transtornos e traços desses transtornos, que podem, de alguma forma, colaborar, inclusive, com isso que a gente está falando aqui agora. Então, por exemplo, existem transtornos da personalidade onde há um índice maior de ideação, tentativa de suicídio, como, por exemplo, borderline, que é bem comum, tá? E um outro transtorno, que aí é bem presente, principalmente em pessoas que são, assim, muitos líderes apresentam muitas vezes esse traço, e aqui não de uma maneira, não quero falar aqui de uma maneira depreciativa, né? Mas, assim, é muito comum encontrar em líderes, assim, traços, muitas vezes, a gente vai usar essa expressão aqui, de psicopatia, tá certo? Eu não digo psicopatia como o cara do filme, não, mas, assim, o que caracteriza principalmente esse tipo de transtorno em específico, é porque essa pessoa, ela vive em dois mundos. Ela tem um mundo interno dela, da sua realidade psíquica, então ela sabe quem ela é, de onde ela veio, ela conhece suas limitações, seus defeitos, e tem um mundo exterior que ela quer que as pessoas vejam isso dele, ok? E o que acontece? Isso vai se desenvolvendo de uma forma que esses conflitos de inadequação, esse sentimento de inadequação, ela vai tomando proporções tão maiores ali, tão intensas dentro dessa vivência, que é muito comum esse tipo de pensamento se desenvolver por conta desse sentimento de inadequação.
né? Esse mundo externo que ela quer que as pessoas vejam e a realidade que ela sabe que ela vive dentro de si, dentro dela mesma, né? Então, é muito comum essas pessoas... a gente fala do narcisista. É muito comum o narcisista ser uma pessoa, no final das contas, uma pessoa deprimida. Tá? Não porque um ego está muito inflado, é pelo contrário, aquela resposta de um ego, de uma autoestima extremamente anulada dentro de si, uma baixa autoestima, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa, assim, claro, precisa de tempo, a gente não pode lidar com isso de uma forma leviana ou de uma forma... precisa conversar, ouvir o que está... fazer com que a pessoa entenda e ter essa noção de prejuízo é o que é o mais difícil, pastor. Às vezes a gente tem uma noção, uma visão deturpada, foco deturpado. Às vezes a gente tem uma ideia específica sobre uma forma, um conceito de trabalhar. Por isso que porque é difícil você dar um conselho para um pastor, essa é a verdade. Desculpa aqui. Um abraço, inclusive, para o meu pastor, que é um pastor Henrique Bravo. Um beijo para você, para sua esposa, sua família. É um pastor muito querido, um homem de Deus. Mas, num contexto geral, às vezes você conversar, né? É complicado, pastor. Tem todo um ambiente necessário ali. Olha, para receber o pastor quando chega ali na clínica, no atendimento, é que ele tá assim, eu preciso, não tem outra opção. Agora, pastor, como lidar? Como cristão? É porque tá naquele momento do socorro. Ou eu vou para uma terapia, ou eu vou, né, vou me matar, né? Nesse estágio. Ou matar um. É isso mesmo. Eu vou colocar fogo em tudo, né? Agora, como cristão deve lidar com isso? Primeiro, nós temos que entender que nós, né, eu tenho um conceito, né, dessa tríade do homem, né, do corpo, alma e espírito, né? Essa é a visão do meu pastor também. Então, quando nós entendemos, por exemplo, que a alma, que a psique, ela realmente está disfuncional, não atrelar a questão espiritual. O cristão tem maturidade, como lidar? Primeiro, não achar que é demônio, possessão, porque você está no nível de irritabilidade, porque você já não está conseguindo sentir ou vivenciar o fruto do espírito. Então, não é só o jejum, não é só a oração, não é só a ida no monte, é entender que realmente essa alma precisa de ajuda. Então, o que você precisa fazer é exercício físico, ter tempo com a família, enfim, né, várias atividades para liberar dopamina e endorfina de uma maneira saudável, né? Esses dias eu falei para minha paciente que você precisa colocar esse pé no chão e andar um pouquinho com esse pé na areia. Porque tá o tempo todo, é executiva, tá no salto, e, enfim. Eu falei, vai pra praia, coloca esse pé no chão, vai liberar endorfina, fica um tempo com a tua família. Enfim, ela voltou nova. Então, realmente, entender que a alma, nós temos um limite, precisa sim reconhecer, vai passear com a tua família, vai no bosque, vai fazer o piquenique, isso faz parte da qualidade de vida cristão. Então não fica só na questão espiritual, porque às vezes nós estamos só, né, nos abastecendo espiritualmente, né, pastor? Então é palavra com conhecimento, um monte, oração, jejum, e claro, gente, eu não sou contra nada disso, e como uma boa pentecostal, né, gosto muito disso. Ter propósito, mas cristão também cuida da alma e cuida do corpo, que é a alimentação, vai fazer um pilates e tudo mais. Bom. Ai, como o tempo é curto demais quando tem um assunto tão bom pra gente tratar. Infelizmente, o tempo passa rápido. Passa muito rápido. Eu ainda tinha que falar ainda do curso da FTB, nem vou. Mas eu já quero agradecer e deixar um minuto e pouquinho para cada um. Doutor Braz, bem-vindo aqui sempre. Um minutinho pra gente concluir um assunto tão denso. E eu quero concluir com... como lidar, então, com isso, com essa necessidade do sucesso, com essa necessidade da fama. E eu deixo aqui Lucas, o versículo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 14, que diz assim: Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Esse ímpeto por dar certo, esse ímpeto pela fama, pelo sucesso, é o que eu trago para a minha vida, é lidar com isso como Jesus tratar com isso como Jesus tratou. Ele desceu pelo poder do Espírito para sua casa, para a Galileia, e deixar a fama correr por aí. Não trazer essa ideia de fama e de conceito para quem você é, para sua casa, para o seu ambiente. Não levar isso para quem você é. Você conseguir desempenhar uma atividade, seja ela qual for, profissional ou ministerial, na autonomia emocional de ser exatamente quem você é, com esse valor, entendendo esse valor.
ok? Então, entender, você ter esse ambiente onde você pode ser você mesmo. E note, não é que é contra a fama. Deixa a fama correr por aí. Deixa falarem do seu sucesso por aí. Que essa necessidade de ter a fama não sai da sua boca. Que o principal seja você é um poder. Olha aqui, ó. Pelo poder do Espírito. Rapaz, pastor, vou falar aqui uma coisa para vocês aqui. Vai passar de 1 minuto, mas vai valer a pena. Às vezes eu conheço homens que falam assim, eu não consigo ter o prazer de ficar em casa com a minha mulher e com meus filhos. Meu Deus. Só quer saber de estar na igreja, ou estar no trabalho, alguma coisa. Então, assim, há algo que precisa ser quebrado aí. Então, a Bíblia diz que Jesus, pelo poder do Espírito, voltou para Galileia. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, sabe, entender. Para poder voltar para casa. Para poder voltar para casa. Então, líderes, pastores, voltem para casa e deixa a fama correr por aí, pela circunvizinhança. Deixa falarem de você bem ou mal. Deixa a fama correr. A fama deve correr separado de mim. Eu vou por aqui, a fama pode existir, mas você pode ir por lá. E eu vou por aqui, eu vou para minha casa, para o meu ambiente, para minha identidade. Só dá pelo poder do Espírito. Amém. Eita glória. Mais um pouco. No manto. Cris, obrigado. Aliás, doutor, quem quiser te seguir, te acompanhar. Boa. Pessoal, lá no Instagram, @BrasGondim. Tá? Bras com Z. Com Z, BrasGondim lá no Instagram, você pode estar seguindo. Eu posso fazer aqui só um último convite aqui? Lá na minha igreja, na ADVEC em Alphaville, igreja ADVEC Alphaville, todas as segundas-feiras nós estamos lá com uma reunião muito bacana, tratando exclusivamente de questões emocionais, que é o cura das emoções, todas as segundas-feiras, às 20 horas, na ADVEC Alphaville. Maravilha. Amém, glória a Deus. Cris, obrigado pela sua participação, obrigada, pastor. suas considerações finais aí nesse tema. Que Deus abençoe, muito obrigada. E para você que nos ouviu, busque mais conhecimento, conhecimento é libertador. Hoje nós temos vários profissionais aí no YouTube, compre livro, adquire, cuida das suas emoções, que com certeza vai fluir mais ainda a ação do Espírito Santo na tua vida. Que Deus te abençoe, espero que tenha sido edificante. Para entrar em contato comigo, Oficial Cris Silva, Instagram, Oficial Cris Silva. Oficial aí vai estar lá os livros, Silva, o Instituto Reconstruir, Você Caravana para Israel. Isso também, não é agora? Não, tá oficial. Agora a gente está trabalhando, repaginando, mas é o Oficial Cris Silva. Tá. Tem caravana também para Israel? Quando? Israel, Egito, 2023. Quando? Você que 2023. Tem um sonho em maio, 2023. Também tudo pelo Insta, turma, tudo pelo Insta, tá tudo lá. Oficial Cris E o Thalita Cume também, viu, Silva. pastor? Mulherada, vamos trabalhar essas emoções. Thalita Cume, imersão, trabalhando corpo, alma e espírito. Também tudo lá. Tudo lá. Maravilha. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais. Estou ficando por aqui. Estão falando aqui para me lembrar. Tá até aqui comigo, tá na minha frente aqui, desculpa, gente. Se você tá, a partir desse programa, começou a perceber, né? Falando, tá bom, preciso de ajuda, não tem onde recorrer e tal. Existe o Disque Saúde, o telefone 136, que funciona 24 horas, de segunda a sexta, enfim. Aos sábados também funciona e tal. Você pode falar diretamente com teleatendentes, né, a partir disso, e você vai ter um encaminhamento do SUS. Não basta procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa também, descrever a sua necessidade, apresentar o seu cartão do SUS, ou pedir para fazer um cartão do SUS, ou ligar 136, também você vai ter algum encaminhamento. Obrigado. Desculpa por ter esquecido, gente. Rafa, obrigado, doutor Braz, obrigado, doutora Cris. Deus abençoe todos vocês. Fico por aqui. Às 14h eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical